Boa noite aos amigos de casa que nos vê pela telinha e aos amigos aqui presentes no Centro Espírita Maria Madalena. Hoje, 8 de setembro de 2023. Iremos agora o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo. Itens 5, 6 e 7, com nosso irmão Ronaldo Moraes. Ronaldo é trabalhador há anos em nossa casa e trabalhador também no MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Boa noite, Ronaldo, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos. Até pegando o tema que a Rosana estava abordando, eu escolhi, antes de abordarmos o Evangelho, o livro de José Carlos de Luca, Recados do Meu Coração, pelo Espírito Bezerra de Menezes. A mensagem 55, que tem por título Ser manso e pacífico. Quantas doenças seriam evitadas, quantas crises do relacionamento familiar deixariam de ocorrer, quanta violência deixaria de ser praticada se o homem fosse manso e pacífico, como nos conclama o Evangelho do Senhor. O homem precisa mesmo de muita coragem para ser brando e pacífico, pois a brutalidade e a violência são atitudes fáceis e próprias dos que se acovardam nas mágoas do orgulho ferido. Nosso mestre, envolto nas armaduras de paz e de mansuetude, vem tecendo ao longo da história a mais audaciosa revolução que já se viu no planeta Terra. Somente no espírito de humildade o homem encontra a paz e a mansidão. Aprendamos com Jesus, filhos, o Rei Solar se apagou com humildade estrebaria. Trocou a companhia dos anjos celestiais pela rudeza de almas que lhe sacrificaram a vida. Governador planetário, submeteu-se ao poder das autoridades terrenas, entregando-se em holocausto de amor. Dotado de infinita sabedoria, fez-se entender pelos mais simples e ignorantes. De coração imaculado, fez questão de procurar a companhia dos pecadores, a quem tratou com incomensurável amor. Jamais nos esqueçamos, amigos, das palavras do nosso mestre pronunciadas no Sermão do Monte. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Feliz o homem que é grande e afável, porque sua felicidade está garantida, assim na terra como no céu. Agora vamos ao tema que foi escolhido por vocês para a gente abordar aqui, quer dizer, continua as estudos. E é o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 6. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação.
A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Nessa primeira parte, nós percebemos claramente o quanto nós já evoluímos em termos, quando eu digo nós, os espíritas estudiosos sobre os temas que o Evangelho aborda, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todos nós que estamos aqui presentes, e os que nos acompanham em seus lares, nós acreditamos na reencarnação ou somos reencarnações? O que é que vocês acham? Acreditamos ou somos? Somos. Porque quem acredita pode acreditar hoje e desacreditar amanhã. Quem é. Então, essa é a diferença, que na época de Jesus, ele veio a nós justamente para explicar o quê? As leis de Deus, sem violá-las, mas cumpri-las e explicar a todos nós as leis divinas, entre elas a reencarnação. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, que é o item 5. Né? Eu fui dar um resumo de quem foi Nicodemos. Nicodemos pertencia à casta dos fariseus, ordem religiosa e política, caracterizada pela intolerância, pelo apego às leis mosaicas. Então, a gente percebe que, de um lado, Nicodemos apegado às leis mosaicas, e antes dele Jesus, que veio para nos trazer as leis divinas, e também conhecendo como as leis morais. E pelas manifestações do culto externo. Quando nós passamos a frequentar a casa espírita, uma das coisas que nós vamos aprendendo nos nossos estudos é o quê? É deixarmos de acreditar nos dogmas. Passamos a acreditar no que a espiritualidade superior trouxe na doutrina espírita. Temos dificuldade? Sim. Por quê? Porque nós, como espíritos, com muitos milênios na nossa idade, tudo que a gente trouxe através das existências passadas, dentro da lei de reencarnação, nós agora estamos o quê? Reflexionando em tudo o que não é correto para praticarmos a lei de Deus. E qual é a principal? A lei do amor. Então, muitas vezes, essa é a dificuldade que a pessoa que acredita na reencarnação, ele pode chegar um dia e refletir assim, sabe uma coisa? Eu acho que isso não funciona. Não estou vendo nada em mim, porque nós somos muito tipo São Tomé. Mas quem crê, você para acreditar em algo, você estudou, reflexionou, avaliou e tirou o que é a sua conclusão. Podemos errar aqui hoje e acertarmos amanhã. Mas como nós somos espíritos a caminho da luz, como a lei demanda,
é importante a nossa vida, a casa espírita, não só para ministrar o passe ou receber, mas também para ouvir as palestras, que também é um tratamento. No meu caso, lá atrás, quando eu comecei o meu tratamento, uma das questões que me foi orientado foi assistir palestras. Assista, reflita e tire as suas conclusões. Tanto que eu levava um caderninho, às vezes eu achava bacana uma frase, né, que o palestrante falava, aquilo, e muito no grupo espírita André Luiz, lá no Maracanã. Eu anotava aquela frase no meu caderno. E chegava em casa, relia e refletia, para poder entender o que eu estava começando a buscar, o que o Espiritismo. Hoje entendemos pouquíssimas coisas, mas bem mais do que hoje, não é? Nascer de novo. Jesus, assim, antes ora, entre os homens havia um homem chamado Nicodemos, que nós explicamos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse comigo. Eu achei aqui uma colocação muito interessante. Nicodemos fala para Jesus e ele não diz: Mestre, eu sei. Quando ele usa o termo sabemos, é porque tinha mais gente que sabia que ele era enviado por Deus. Aí começa o diálogo dele com Jesus. Jesus lhes respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Você vê que ele faz duas perguntas. É sinal que ele viu o quê? Refletindo naquilo que ele estava ouvindo. Como já sabia dos judeus a questão da ressurreição. Só que ele queria uma explicação que o convencesse. Então, no diálogo com Jesus, começa essa questão. Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer. E ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então aqui a gente percebe, eu fui vendo isso com o tempo, quantas informações equivocadas hoje eu vejo que me foi passado aquele que estava como forte. Mas quando a gente começa a fazer reflexão naquilo que estamos aprendendo, algo em mim me dizia o seguinte: a vida não acaba quando aquele corpo baixava a seguir. Algo me dizia interiormente que tinha que ter uma continuidade. Mas aonde eu ia buscar a resposta para aquele meu questionamento? Vim aprender quando comecei a estudar o livro dos Espíritos, que é o nosso livro, que nós somos Espíritos. Ali, pergunta a pergunta, resposta a resposta, a gente vai aprendendo no estudo, na discussão saudável, na troca de informações,
E quando a gente senta à mesa para o estudo, nós não temos a noção qual a idade de nós que estamos sentados na mesa com o Espírito. Outro dia tem uma pessoa que perguntou, mas Ronaldo, como pode a gente ter passado N existências e não lembrar de nada? Eu digo, lembra que há uma lei que Deus, quando nós reencarnamos, nos dá o esquecimento, até para nós não nos lembrarmos de que no nosso convívio, principalmente na família, quem é adversário, quem é inimigo, o que eu fiz ao meu filho, ao meu filho, a mim, porque é importante para nós não relembrar esses fatos. Com o tempo, à medida que evoluímos, moral e intelectualmente, aí sim, as informações vão chegando e vão nos mostrando todo esse processo. O Espiritismo, eu vim ao Espiritismo por uma pergunta que eu fiz no atendimento fraterno pela primeira vez, eu obtive a resposta. A pessoa que me atendia era uma garota, seus 20 e poucos anos. Ela falou comigo no atendimento baseado neste livro. Me explicou algumas coisas. No final, ela falou assim, agora é consigo. O que nós tínhamos que fazer no seu atendimento foi feito. Agora a decisão é sua. Aqui, digamos assim, eu senti firmeza. Porque se ela diz, o senhor pode ir embora que os espíritos vão resolver o seu problema, talvez não tivesse sido a verdade. E o que é que ela fez? Pegou o livro, olha, um presente nosso para você. Continue vindo a essa casa, era em Curitiba. Toda quinta-feira. Vai tomar o seu passe, vai assistir a palestra. Me passou receitas de homeopatia. Faça em casa suas orações e o culto do Evangelho. Esses foram os primeiros passos. E aquele vazio que eu sentia anteriormente, devido à depressão e à síndrome do pânico, pouco a pouco eu sentia que algo estava preenchendo no meu tempo. E ele também ela orientou, olha, estude, porque as tarefas que o senhor tem que fazer não é agora. Adiante, vai aparecer que o senhor procure praticar. Dentro do seu entendimento. Tudo, pergunte ao Deus. Aí quando a gente vê aqui, Nicodemos indo a Jesus, que queria a explicação da reencarnação, por que é que ele estava indo a Jesus? Ele queria uma explicação correta do que era e do que é a reencarnação. E nós sabemos que hoje existem religiões e seitas que não aceitam a reencarnação. Apenas uma vida que é, como diz aqui, os saduceus acreditaram nisso. Apenas uma vida. A vida nossa é uma, mas desmembrada em N existências. E isso, com o tempo, vai nos convencer de que o caminho que estamos trilhando é o caminho correto. Porque a ciência, o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ciência para explicar as leis divinas e as leis dos homens. Para mostrar o que está certo e o que está errado. Como também, dentro da filosofia, nós temos a oportunidade de questionarmos o que é certo e o que é errado. E, além do mais, temos as orientações da espiritualidade. Uma delas chama-se intuição, que nós temos que prestar atenção nisso que recebemos da espiritualidade para fazer distinção
da boa intuição e da que não é. Isso compete a nós. Mais adiante, Jesus, ainda respondendo a Nicodemos, explicou a ele todo o processo da reencarnação e também mostrando a diferença entre a lei mosaica e a lei divina. Porque o povo judeu ia muito, até hoje, pautado tudo na lei mosaica. E eu fui pesquisar, diz o seguinte: na lei mosaica há duas partes distintas. A lei de Deus, os 10 mandamentos, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar. Gênesis, uma delas, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo se modifica com o tempo. Ou seja, a lei do homem está sempre. A lei divina é imutável. Agora, toda essa questão que nós comentamos aqui, e lembre-se, muitas vezes aqui a parte, digamos assim, teórica, a parte prática deles. Quando o grupo se reúne em torno de uma mesa para ser um instrumento da espiritualidade. Para o quê? O diálogo entre o mundo material, somos nós, e o mundo espiritual. Aí você começa a entender muito daqueles irmãos que do lado de cá, quando estavam em cá, não acreditavam em muitas coisas. Às vezes, numa incorporação, numa psicografia, ele começa a comunicabilidade, que foi proibida em grande parte pela lei de Moisés. A essa mesa, na época que a gente trabalhava aqui, na desobsessão, era um outro grupo, né? Muitas vezes eu vi o Espírito, através do médium, perguntar assim: o que é que eu faço aqui? Quem me trouxe? Como é que eu estou numa casa de que eu sempre combati, que eu nunca acreditei no que vocês falam? Assim mesmo, bem objetivo. Hoje, vocês estão me ajudando. Ajudando em quê? Ajudando a ele e ele nos ajudando. Com o quê? O intermediário do mundo espiritual que planeja tudo para nós sermos. Não só no lado material, mas principalmente no lado espiritual. E a gente vai aprendendo que, às vezes, nós, com os nossos problemas de família, até de saúde, dedicamos um dia, 2 dias, 3 dias, a vir à casa espírita para ser instrumento de Deus para os companheiros que estão do outro lado e até os nossos. Então é importante, dentro do tema reencarnação, porque hoje, com os nossos atos, com as nossas responsabilidades, com aquilo que estamos programando, estamos nos preparando para que na próxima reencarnação nossa venhamos com mais conhecimento do Evangelho para poder praticarmos melhor e trabalhar no processo nosso de regeneração e no processo de regeneração da nossa casa planetária que Jesus criou para nós estarmos. O mundo hoje ainda não chegou, digamos assim, a um plano melhor
porque a grande parte deste planeta, encarnado e desencarnado, não praticam o Evangelho de Jesus. Ele deixou, digamos assim, dicas, vamos colocar assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não passar por mim. Ame o próximo como a ti mesmo. 3. Ficaríamos aqui dizendo números. Deixou o Pai Nosso, que ele encontrava inspirado por Deus, porque ele tinha, digamos, esse livre acesso a Deus para receber as orientações também, nos deixou o Pai Nosso, que nós oramos mais ainda a grande parcela. Então, tudo isso, o Espiritismo nos leva a reflexão, porque passa a nos mostrar que nós temos algo que Deus nos deu, chama-se raciocínio. E raciocinar com razão, sabendo aquilo que estamos raciocinando e praticando. Sabendo que esta doutrina consoladora, quando nós a praticamos, nós aprendemos, não deixamos de passar os nossos sofrimentos, mas entendemos o porquê de cada situação. Então, isso é fundamental. E nós temos que também acreditar em nós. Eu vi muito, e às vezes eu vejo, alguém, você olha, vê que a pessoa tem uma mediunidade que pode ser, se ele assim o desejar, educada. Aí você convida. Vem para o estudo e tal. Aí a pessoa diz, eu ainda não estou preparado. Não. Desiste. Nós temos que acreditar em nós, porque nós somos filhos de quem? De Deus. E se nós somos filhos dele, tudo de bom foi colocado em nós. Agora, nós temos que saber como utilizar todo esse processo. Ok? No nosso horário já chegamos. Agradecemos o tema de hoje. Agradecemos a oportunidade de comentar o tema do Evangelho segundo o nosso entendimento. E, mais uma vez, elevemos o nosso pensamento a Jesus, a Maria Madalena, e agradeçamos pela oportunidade que estamos recebendo sempre, não só nesta casa, mas no nosso dia a dia. A oportunidade de servirmos ao próximo dentro dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo. Graças a Deus, muita paz para todos, que assim seja. Obrigada, Ronaldo, pela excelente reflexão que faremos a partir de agora, né? Lembrando aos amigos de casa e aos presentes aqui, que amanhã, das 8 horas ao meio-dia, temos o bazar beneficente. Amanhã à tarde, a partir das 14 horas, nós temos o estudo do Livro dos Médiuns, somente presencial. Na segunda-feira, a partir das 18 horas, temos o estudo do Céu e do Inferno e o Livro dos Espíritos, a live híbrida. Agora, iremos terminar a nossa transmissão. Boa noite.